Salve, salve, rapaziada! Rafa Universo Botafogo na área. Parei aqui rapidinho para gravar esse vídeo, para conversar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Correria tá grande, tá difícil de fazer live, tá difícil de tudo. Também não tem muito assunto ultimamente, mas vamos lá. Vitória importantíssima do Botafogo. Uma partida muito bem jogada, dominante do Botafogo. Um alívio, né? É bom ver o Botafogo jogar bem depois de tantos jogos ruins ou mais ou menos, né? Enfim, até conversava com o Rodrigo lá do Cantinho ontem, que eu acho que desde aquele jogo com o Bragantino, né, que a gente ganhou no Newton Santos, que a gente não faz um jogo tão interessante. É lógico que eu não posso deixar de falar sobre o nível do adversário, que é fraquíssimo, mas é um clássico, né? E é um adversário que vinha numa crescente. Estava desfalcado, é verdade, de seus dois principais jogadores, até eu diria, que eram o PH e o Nuno Moreira. Mais uma atuação convincente, né, do Botafogo, uma atuação com ambição, uma atuação com vontade. Então, um jogo que lembrou um pouquinho daquele Botafogo que a gente aprendeu a admirar no ano passado, né, com transições rápidas e tal. É lógico que é muito distante, a gente tem um sistema ofensivo muito diferente do que era no passado. A gente tinha pontas que eram muito eficazes, muito rápidos ali nessa transição. Hoje é um estilo diferente. O Arthur Cabral é um jogador nulo, né, um a menos. Infelizmente, é um jogador que pouco agrega lá na frente. De surpresa boa, o Tuco, que fez uma excelente partida, muito boa partida. Tuco, que a gente já falou algumas vezes aqui, que o problema dele passa longe de ser técnica, habilidade. Ele sabe jogar, ele é um jogador lúcido, ele é um jogador inteligente, habilidoso, só que ele é um jogador disperso, assim. Ele, às vezes ele tá em Nárnia, ele não tem muita vontade. Ele tem aquele estilo dele ali. Mas, pela segunda partida consecutiva, o Tuco mostra aí suas cartas, né? Já tinha se destacado contra o Santos. E e ontem novamente fez uma ótima partida, para mim o melhor em campo com sobras. Gostei muito da partida do Barbosa também, muito seguro na defesa. O David Ricardo também é um bom zagueiro, né? Já se provou ser um bom zagueiro. E o resto, o Danilo dá uma dinâmica no meio de campo, apesar de não ter se destacado, né? Mas é um cara que carrega muito bem a bola, carrega rápido a bola para o ataque. O Marlon Freitas distribuiu bons passes também. Eu acho que digamos que o Danilo junto com o Marlon Freitas, quando o Danilo tá com bastante mobilidade, ele consegue equilibrar um pouco essa questão mais parada do Marlon Freitas, apesar de que o Danilo não é aquele cara de marcação forte, né? Dependendo do jogo não dá, né? Como já não deu em alguns. Mas você tem que mexer o seu elenco assim. O Santi estava num jogo. Ele até buscou, mas estava meio infeliz nas conclusões, né? Teve um gol que poderia ter feito ali na cara do Leonardo Jardim, mas o Leonardo Jardim também fez uma grande defesa, a gente também tem que falar isso, né? Teve reflexo ali. Mais uma partida assim, gente, que eu destaco, o Botafogo não pode perder a quantidade de gols que perdeu no primeiro tempo, né? A gente consegue, com o pênalti, ir com 1-0 para o intervalo, que foi fundamental para o desenrolar da partida. Isso obrigou o Vasco a mudar de comportamento já no início do segundo tempo. Mas assim, não dá para perder tantos gols, tantas oportunidades. O Botafogo criou bastante coisa e na decisão final, ou na hora de ganhar o 10, como a gente fala, pecou, né? Falta qualidade em quem estava definindo, a gente já falou isso várias vezes. Eu, na minha visão, o Cris Ramos deveria ser titular e não o Arthur Cabral. Mas também não vou dizer que ia mudar muita coisa, porque o Cris Ramos também não é nada de espetacular. Mas ainda prefiro pela estatura, pelo chute, que eu acho melhor, enfim. O Savarino, para mim, é um jogador que eu não preciso mais ficar falando tanto dele. É um jogador nulo para mim na temporada. Ontem até deu um passe bonito pro Arthur fazer o gol.
mas é um jogador que na média, no geral, no que ele produz, no que ele entrega em campo no ano de 2025, não tem condições para mim, acho ele muito fraco. Foi muito importante no ano passado, jogou muita bola no ano passado, sabe jogar bola, mas é um jogador que eu vejo muita pouca aplicação física, tática. Acho que ele é um jogador muito blasé também. Então, assim, a partida muito boa. O Vitinho, né, perdendo o gol de cada dia, aquelas jogadas. O Vitinho que é impressionante, eu falei outras vezes também, ele se posiciona muito bem, ele se apresenta muito bem nos lances, mas a conclusão, o desenrolar dos lances quando ele se apresenta são sempre, quase sempre erradas as tomadas de decisões. E E é uma pena, porque é um jogador com vigor físico, é um jogador que consegue se apresentar bem. Ontem tomou uns 2 dribles ali na defesa que, meu amigo, feio, hein? Feio. O Léo Link pouco trabalhou, a bola quase não chegou. Teve um lance no primeiro tempo que rolou uma jogada pela esquerda aqui, tocou pro meio, não sei o que, bateu, voltou. Foi bem perigoso aquele lance, mas a bola acaba sobrando nas mãos do Léo Link. Mas tirando isso, o Vasco não fez absolutamente nada. O Tuco ainda teve uma bola no travessão, né? Muito bem batida, merecia aquele gol, inclusive. Ele muda ali a direção, escolhe meio que o contrapé do goleiro para bater aquela bola e acaba que a bola vai no travessão. O gol do David Ricardo, uma jogada de insistência em que ela acaba ali sobrando para ele cabecear. 3-0 merecido, poderia ter sido 5. Time horroroso do Vasco, horroroso, com todo respeito, assim, é muito fraco esse time do Vasco. Aliás, eu não me conformo até agora, pra mim, assim, era motivo de justa causa a demissão do Ancelotti quando ele consegue perder essa classificação na Copa do Brasil pro Vasco. Não pode, não podia, mas enfim, já foi, tá lá atrás. Ancelotti que pra mim, novamente, demora uma eternidade pra mexer, né? Você olhava 20 minutos do segundo tempo, era inacreditável que Savarino e Arthur Cabral ainda estavam em campo. Ele é inerte, né? E em momentos que o Vasco até flertava ali, começava a dar uma melhoradinha no jogo, e ele demorando para reagir, né? Ele não consegue antever o crescimento do adversário e já tentar um antídoto ali. Ele vai esperando, e depois que toma o gol, que a coisa piora, não adianta, né, meu amigo? E um gol nesse jogo seria um castigo, pelo que o Botafogo apresentou no jogo todo. Então, no fim deu certo, 3-0, merecido, vitória importantíssima para a busca dessa vaga na Libertadores. E, e é isso. Torcer que o Botafogo consiga emendar aí, quem sabe, 2 vitórias aí contra Vitória e, e Grêmio, né? Então, o Vitória eu vi que vai com 5 desfalques para o jogo com o Botafogo. Um reforço, né? Que é o Lucas Alter fora. Deveria ser obrigado a jogar. Mas é o Lucas Alter que fez o gol, inclusive, da vitória, né? Do jogo deles ontem. Então, contra o Internacional, se não me engano, né? Aliás, é impressionante que o Botafogo tenha perdido pontos para esses 2 times, né? Dentro de casa, é impressionante. Mas enfim, não adianta ficar chorando leite derramado, também não quero me estender muito mais para analisar a partida, para falar que enfim, o Botafogo fez um ótimo jogo, né? Deu um pouco de esperança para essa reta final de campeonato, um pouco de alívio, né? E um time que, assim, a questão externa, extracampo, extremamente desgastante, uma dúvida de todo mundo, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, quando dentro de campo, pelo menos as coisas funcionam um pouquinho melhor, nos dá um certo ânimo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né, até o restante do campeonato. Acho que esses 2 jogos são fundamentais para o Botafogo, os próximos. Se conseguir, porventura, uma vitória, né? Contra o Vitória lá no Barradão, onde a gente costuma jogar bem, e também uma vitória contra o Grêmio dentro de casa, praticamente, eu acho que até encaminha, né, essa vaga na Libertadores. E é isso. Vamos pra frente, vamos ver o que vai dar. Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, ative o sininho para que esses vídeos sempre venham como notificação.
né? As lives também. Tá meio devagar de live. Quero tentar fazer uma live no domingo. Tô devendo essa live aí. E é isso, galera. Vamos para mais e tomara que as coisas deem certo. Valeu, um abraço, um ótimo final aí de semana, né? Restante de semana para todos. Aquele abraço, tamo junto, galera. Valeu.